Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já neste momento, quero dar abertura a este nosso cast com a passagem bíblica da carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 4, versículo 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E o 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Muito bom estar mais uma vez aqui e hoje, fantástico. Temos aqui dois convidados excelentes. Eu quase nem vou falar nada, tá, pessoal? É com eles mesmos. Está aqui o apóstolo Ronald Júnior. E aí, apóstolo, tudo bem? Shalom, queridos. Para mim, mais uma vez, é uma alegria muito grande estar aqui no Refúgio Apostolic Cast, participando dessa mesa tão especial, né, com um convidado tão especial. E hoje eu quero só aprender, vou falar muito pouco, mas um prazer enorme estar aqui. E para mim vai ser muito bom, serão momentos muito especiais. Glória a Deus. E um convidado ultra especial, apóstolo Paulo Ventura. Tudo bem, apóstolo? Tudo bem, graças a Deus, apóstolo Ronald. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui, me sinto muito honrado pelo convite de estar aqui. E eu espero que Deus possa nos abençoar nesta tarde aqui, para a gente trocar muitas ideias aí, né? E eu também preciso aprender muita coisa aqui com vocês. Vocês também vão aprender comigo, mas acho que eu vou aprender com vocês. Amém, mas é uma alegria glória muito a Deus. grande estar aqui. Apóstolo Paulo Ventura, seu ministério, qual é o nome do seu ministério? Igreja Apostólica do Evangelho Pleno. Isso, atua onde? Em um estado só, uma cidade? Onde nós temos desde Manaus até Rivera, no Uruguai, temos igreja. Eita. Rio Grande do Sul, Uruguai, São Paulo, Minas, Brasília, Paraíba, Manaus, né? E Rio de Janeiro, interior também, e fora do país também, né? Temos ministério aí nos Estados Unidos, em Portugal, na Europa, na África, e fora as nossas conexões aí que temos com outras redes apostólicas. Amém, glória a Deus. Então todos aqueles que estão nos assistindo já viram que o negócio aqui tá difícil, né? Tá difícil, tem gente muito boa aqui, desde já agradecendo o nosso estúdio, que trabalha com uma dedicação tremenda, Luiz Pontes e a Anne, não é? Fazendo um trabalho excelente. E agora queremos conversar um pouquinho. Claro, se temos aqui 3 apóstolos, isso tem a ver com igreja apostólica ou ministério apostólico. E muita gente anda falando por aí, mas o que é isso? O que é? Negócio de apostólico, esse negócio está surgindo, é uma visão nova, é uma moda, o que está acontecendo aí? Agora tudo é apostólico. E aí, se me permite, o apóstolo Ronald Júnior vai começar, já vou começar com o apóstolo Paulo Ventura. É uma moda, o que é? O que vem a ser esse ministério apostólico? Na verdade, apóstolo Ronald, é uma coisa interessante, porque a gente falar a expressão igreja apostólica é uma redundância, porque ela nasceu apostólica. Sim. Já nasceu apostólica e vai continuar apostólica, sempre foi apostólica e só vai deixar de ser apostólica quando Cristo voltar e terminar a história aqui na Terra. Porque ela foi fundada pelos apóstolos, e é muito bem a gente notar uma coisa interessante. Quando Cristo chegou à Terra, já existiam rabinos que conheciam a Torá, conheciam a lei, não somente a Torá, mas a Mishnah, o Talmud, que estava se formando ainda, mas havia muitas escolas rabínicas. E a curiosidade é por que Cristo não chamou 12 rabinos para compor o ministério dele.
Por que ele foi atrás de 10 pescadores? Um da periferia, Judas Iscariote, outro cobrador de impostos. Pegou homens indoutos, homens que não tinham assim, nenhuma experiência para a Torá. Tanto é que a gente vai lendo a Bíblia e você vai ver uma coisa interessante, que Pedro um dia, conversando com Yeshua, fala assim: ensina-nos a orar. Ué, mas ele era judeu, foi criado no judaísmo, aprendeu a orar desde cedo, e de repente ele se mostra ignorante, dizendo que não sabe orar. E foram esses homens que aí, no texto aí que o apóstolo leu, de Efésios 4, 11, 12, 13, fala que ele criou esses ministérios, ele estabeleceu esse ministério, apóstolo, profeta, mestre, pastor, evangelista, e deu essa responsabilidade da igreja para eles. E deixou os rabinos lá. E tinha rabino bom naquele tempo. Sim. Tinha muito rabino que conhecia bem da palavra, os camaradas fera mesmo, conhecimento, tinha Iléu, Shammai, etc. Mas acontece que aí ele fez questão de que a igreja nascesse apostólica. O problema é que durante o caminhar da igreja, isso se perdeu, e houve assim uma espécie de desinteresse pelos ministérios, e aí então praticamente ficou apagado o ministério apostólico profético. E aí criou-se a figura central do pastor, que era o homem que fazia tudo, deveria fazer tudo. Só que um pastor é pastor, ele não é apóstolo, ele é pastor. Sim. E aí, sim, aí agora, lá no século XIX, mais ou menos, com um pouco mais de ênfase, surgiu então o despertamento apostólico. Eu nem gosto de chamar de movimento no apostólico, porque não é movimento, é um mover, né? Um despertamento que houve. Sim. E alguns homens orientados e iluminados por Deus começaram a tocar no assunto, e aí então houve esse despertamento para que a igreja termine o seu tempo aqui na Terra com os 5 ministérios completos atuando dentro da igreja, que hoje não acontece isso. Ah, entendi, apóstolo Ronald Júnior. Acrescenta alguma coisa? Vamos lá, vamos conversar. Eu não queria ficar na questão de pergunta e resposta, não. Sim. Inclusive, se vocês me permitirem, à medida que eu for falando, se surgir alguma coisa, o Espírito Santo colocar algo na mente de um ou de outro, aí entra ali naquele instante, mas é claro, isso foi apenas uma introdução para você que está nos assistindo, porque uma coisa não podia faltar. E essa vai acontecer agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, amém. Obrigado, Senhor, porque a direção do Teu Espírito é fundamental para todos nós. Obrigado, Senhor, porque Tu nos dá a chance de, debaixo da orientação do Teu Espírito, poder estar aqui falando a milhares de pessoas, e com certeza grandes coisas irão acontecer através daquilo que o próprio Espírito está colocando em nossos corações. Por isso nós já te agradecemos em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Mas dizer o que o apóstolo Ronald Júnior? Então, aproveitando aqui que nosso querido apóstolo Paulo Ventura está aqui conosco nesse cast, e eu gostaria também de perguntar para ele, em relação à Igreja Apostólica Brasileira, quando começou esse despertar? Eu tenho conhecimento que o senhor foi um dos primeiros apóstolos reconhecidos no Brasil, desde o início do ano 2000. Um pouquinho antes, o apostólico já vinha sendo construído, né, na nação. Eu sinto que é um sopro do Espírito Santo reposicionando a igreja no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Jesus Cristo, a igreja apostólica é uma igreja cristocêntrica. E eu gostaria de saber como foi essa experiência desse reconhecimento da unção apostólica sobre sua vida, de que tipo de visão o senhor veio, se era pentecostal, tradicional, e como foi essa construção até chegar a esse nível de conhecimento apostólico, trazendo uma teologia apostólica robusta, densa, para a igreja nesses dias? Boa pergunta, interessante responder isso, porque no final do século passado, século XX, a igreja passou por 2 experiências muito traumáticas, né?
Na época o pessoal aplaudiu, gostou, se entusiasmou e tudo, mas toda vez que é uma experiência religiosa, sem fundamentação bíblica, Sim. ela não é nada. Ela é um barulho de lata vazia. Né? Com certeza. Foi a teologia da prosperidade, de repente todo mundo começou a querer ganhar dinheiro, e a teologia da prosperidade prospera num país como o nosso, porque a maioria do pessoal é pobre mesmo, e quando fala em ganhar dinheiro, todo mundo se entusiasma, né? Então isso aí explodiu de tal maneira que, sem nenhum fundamento bíblico, porque o fundamento da prosperidade, no meu entender, é obediência. Se você obedece a Deus, a gente prospera. Não precisa ser, vou dar 10 mil, vou dar 100 mil, vou dar isso, aquilo. Então, o que aconteceu? Os ministérios começaram a enriquecer financeiramente, sim, mas empobrecer espiritualmente. Olha que coisa interessante. Bons oradores, bons pregadores, mas o foco era só dinheiro, dinheiro. Paralelamente a isso, estourou o movimento gospel. O movimento gospel que todo mundo explodiu, todo mundo ganha dinheiro, gravando CD, fazendo isso, fazendo aquilo. Os cantores começaram a ser cantores caros. Chamavam um cantor famoso, era 70 mil, 80 mil, 100 mil, tudo caro, né? E outra coisa, o louvor, a tal adoração gospel, quando você pegava uma letra, para você analisar a letra à luz da palavra, você via que a letra não tem nada de espiritual. Mas era um ritmo bom, era maravilhoso, todo mundo aplaudia, todo mundo gostou e virou um movimento tremendo. Ora, parece que nesse momento Deus achou o seguinte: está na hora de levantar os apóstolos, que vão corrigir isso aí. Sim. Só que o apóstolo começou a ser levantado no final do século passado, né? Veio dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos teve homens de Deus que realmente se aprofundaram no assunto, escreveram muito, mas faleceram. Foi na década de 30, de 20, 40, e faleceram, e o movimento não foi muito à frente. Sim. Quando estourou o movimento, aí começaram a trazer para o Brasil. Então nós fomos influenciados pelo movimento que veio dos Estados Unidos para cá. Só que tem um detalhe: muita gente que veio de lá para cá não era tão apóstolo assim. Gostaram do movimento, do título e tal, e aí acabou envenenando o negócio de tal maneira que ficou aquela confusão no Brasil: quem é apóstolo, quem não é. Um deboche, não, mas agora você vai ser apóstolo, depois você vai ser querubim, vai ser aquilo. Eles não entenderam que o mover é de Deus. E aí começou isso. Aí fortaleceu, quando ele falou mais ou menos no ano 2000, começou a se fortalecer, e aí sim, aí vieram outros apóstolos com mais seriedade, né? Muito movimento, muita coisa, mas ainda fora do Brasil, estava mais forte do que aqui dentro, como ainda hoje é mais forte lá fora do que aqui dentro. O apóstolo Ronald me perguntou sobre como é que aconteceu comigo. Eu quero explicar uma coisa interessante. Já no século XX, muitos pastores que estavam pastoreando suas igrejas já operavam como apóstolos, mas nunca foram chamados de apóstolo. Mas eles faziam um trabalho apostólico. Eu vou pegar o seu caso aqui. O seu caso é um exemplo. Você começou lá atrás, mais ou menos da mesma época que eu comecei, e você abriu igreja aqui, você abriu igreja ali, você abriu lá, você foi fazendo exatamente o que a Bíblia ensina: espalhar a igreja. Né? Então você abriu um montão de igreja, você como pastor já estava fazendo um trabalho apostólico, discipulando, doutrinando, treinando, enviando, tudo que o apóstolo faz, só que não era chamado de apóstolo. E ainda hoje tem pastores que operam no apostólico, mas não são chamados de apóstolo. E infelizmente tem apóstolos que são chamados de apóstolo e não operam no apostólico. Daí essa confusão toda, essa dificuldade toda. No meu caso, eu fui reconhecido por um apóstolo que veio da Venezuela, aqui no Brasil. Foi um fato assim muito marcante, porque nós tínhamos convidado um apóstolo para vir pregar numa conferência nossa, mandamos um e-mail convidando ele, e quando fomos no aeroporto buscar, ele não apareceu. Ele não apareceu e o pessoal saiu do aeroporto de Guarulhos, todo mundo saindo, e de repente tinha um homem lá, uma mala, viu a gente sentado lá e não veio, vamos ligar para ele, vamos conversar com ele. Esse homem se aproximou da gente e disse assim: escuta, eu sou pastor e tal, e fui convidado para pregar numa igreja aqui, mas não vieram me buscar. Aí nós perguntamos: mas como é o nome da igreja que ele convidou? Essa igreja do Evangelho Pleno. Não pode ser, nós somos nós. Mas nós não convidamos você, convidamos outro. E aí puxou o e-mail, a cópia do e-mail, provou que nós tínhamos chamado ele. Sim. Impossível, nós não sabemos quem é você, nem você conhece a gente. Só que nós começamos a notar que Deus estava naquele negócio. Então, se o outro não veio, é você mesmo. E até hoje nós não sabemos por que o convidado não veio. Ele foi para a nossa igreja. Quando ele começou a observar, ele era apóstolo, começou a observar
Ele chegou para mim e disse assim, mas você faz tudo isso, você já fez trabalho no exterior, você já viajou para o exterior, já abriu igreja no Canadá, abriu igreja aqui, ali, lá, para tudo lá você abriu igreja. Se você não é pastor, você é um apóstolo. E me reconheceu como apóstolo. Sim. E aí ele disse assim, agora você precisa aprender a ser apóstolo. Ele foi muito honesto comigo. O fato de eu reconhecer você agora, o fato de eu orar por você aqui agora, não quer dizer que você de repente vai virar um apóstolo, não. Você vai ter que agora botar a cara na Bíblia e estudar. E aí me convidou para uma nivelação apostólica na Argentina. E lá eu conheci dois homens fera na Bíblia também, que era o Juan Balistrelli, da Argentina, e conheci o Juan Ávila, que também era argentino, mas trabalhava na Venezuela. Esse camarada entendia, mas entendia de reino como eu nunca vi ninguém entender. O cara conhecia, mas conhecia mesmo, todos os dois. E foi uma semana de imersão, de segunda a sexta, o dia todo, dentro do hotel. Era só estudo, tudo, palavra. Depois voltei para fazer a segunda vez e fiz a terceira vez, 3 livros de revelação apostólica. Levei minha esposa comigo, né? Também aprendeu. Na segunda viagem, eu peguei na mão da minha esposa no avião. Meu filho, vamos pedir perdão a Deus, porque nós falamos muita coisa que não era para falar. Eu vou ter que consertar tudo agora. Como é que a gente vai fazer? Aí tivemos a ideia de chegar na nossa casa, reunir a nossa família dentro de casa e fiquei fazendo uma semana direto com a minha família. E as minhas filhas assim, mas pai, e agora? Como é que a gente vai falar isso pro povo? Como é que eu disse, não sei, Deus vai ter que abrir uma porta aí. E também comecei a estudar, comprar livros, investigar, entender, saber por quê, porque... Entendeu? Aí comecei a me inteirar realmente do que hoje a gente não consegue enxergar. O que é uma igreja e o que é reino de Deus. Sim. Quando você vai na Bíblia, você vê Mateus falando reino, parábolas do reino. Jesus Cristo, quando nasceu, que estava 2 anos de idade, os magos vieram do Oriente e disseram, viemos aqui para honrar aquele que é nascido rei dos judeus. Como garoto já foi reconhecido como rei. Viveu como rei, morreu como rei, então já sabe disso. E aí, hoje nós queremos implantar o reino de Deus na Terra, mas a nossa dificuldade para explicar como é que o reino funciona. Sim. Porque hoje, se os pastores, os apóstolos, entendessem o que é reino de Deus, conforme a Bíblia fala, eles teriam que renunciar a muita coisa. Principalmente na área material, financeira, entendeu? Principalmente nessa área, porque você não consegue entender como é que um país como o nosso, que é um país onde o evangelho mais cresce no mundo inteiro. Uma revista americana fez um levantamento, pesquisa, diz que o evangelho está caindo no mundo inteiro. E lá ela bota assim, menos no Brasil. No Brasil está subindo. Coisa maravilhosa, vamos bater palma para isso. Só que tem um detalhe, nesse país onde o evangelho está crescendo, o crime também está crescendo, a corrupção também está crescendo, a bandidagem está crescendo, tudo que não presta está crescendo. O carnaval está crescendo, tudo que não presta. A miséria está aumentando. Ué, mas como é que pode? Se a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E parece que aqui a graça não está superabundante. Mas o senhor acha que a Igreja Apostólica poderia ter uma força tão grande de conter tudo isso aí? Ela pode mudar a história desse país. A igreja, quando ela virar apostólica de verdade mesmo, com todo entendimento e conhecimento, né, ela vai mudar a história do país. Que ela muda em qualquer lugar. Muda porque os apóstolos receberam essa missão. Você acabou de ler aqui agora em Efésios 4:11, foi uma missão dada por Cristo. Sim. Né? Você pediu para fazer um estudo sobre a centralidade de Cristo apostólico, né? Foi, exatamente. Eu botei lá e realmente não existe apostólico, a igreja apostólica, sem Cristo ser o centro. E hoje em dia, o que é o centro? O centro são as personalidades, os pastores fulano de tal, o profeta fulano de tal, o cantor fulano de tal. Nós estamos ficando famosos e Cristo está perdendo a fama dele. Quando, na verdade, ele deveria ser o centro. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Nós estamos perdendo esse entendimento. Mas veja bem, é uma questão de que, sem contar as discussões teológicas em torno de apóstolo, não tem mais, essa coisa, sem contar isso tudo, muitas lideranças religiosas interpretam os apóstolos como se fossem homens que quisessem tomar o poder ou consertar as igrejas, ou quem sabe até tirar eles do que seriam as lideranças dele. Nós não estamos vivendo uma situação dessa? Estamos vivendo sim, você tem razão, porque eu sempre digo para todo mundo, aquilo que Deus te deu, ninguém toma.
mas você também não vai tomar o que Deus deu para outro. O seu chamado é seu, o chamado dele é dele, o meu é dele, cada um tem seu chamado. Então ninguém toma. Ninguém vai me tirar da posição que Deus me colocou. E eu não tenho que ser inseguro, achar que vou perder alguma coisa. Agora, a questão é que realmente os apóstolos levantaram para consertar as igrejas mesmo. Não tem jeito, tem muita coisa errada aí, que às vezes a gente combate, a gente fala, não somos bem entendidos, mas tem que haver uma mudança rigorosa mesmo em nossos conceitos, pensamentos e principalmente na doutrina. Hoje eu me lembro, nosso tempo aqui, pela nossa idade, a gente pegou a igreja lá atrás, 50 anos atrás. Antigamente você não podia nem falar a palavra de baixo calão, ele estava suspenso da comunhão. O adulto era expulso da igreja. Né? O pecado nem chegava perto. Assembleia de Deus, onde eu frequentei lá, coisa terrível. Hoje você vê o negócio tá meio bagunçado, está tudo de qualquer jeito, qualquer maneira, vale tudo. E não é bem assim. Hoje em dia, infelizmente, por causa dessa falta de uma visão apostólica, hoje tem um montão de igreja que foi criada por necessidade. Pastores que estavam desempregados, não tinham dinheiro de abrir uma igreja para poder se manter, sustentar. Só que aí, para se sustentar, ele não pode usar de autoridade, de governo, governar para valer, chegar para o membro da igreja que dá um dízimo lá de 10 mil reais por mês, aí cai no adultério, ele não vai mandar embora, porque senão o dízimo vai fazer falta no pagamento das contas da igreja. Sim. Ou seja, ele acaba se corrompendo porque não quer falar a verdade. É diferente do apóstolo. O apóstolo não quer saber se ganha muito, se ganha pouco, se o dízimo é alto, não quer saber, ele vai corrigir. Como se Paulo fazendo. Pedro lançou uma palavra de morte em Ananias e Safira lá, só porque trouxeram a metade do dinheiro. Entendeu? É. Ele podia deixar para lá, não, depois você traz o resto. Tá, né? Mas não trouxe, cai fora. Sim, mas veja só, o meu temor é aquele que está nos assistindo, aquele líder religioso que já tem alguma coisa formada, e o senhor mesmo acabou de dizer assim, não, nós estamos aqui para consertar mesmo, e será que nós temos as coragens? Tem, apóstolo Júnior, de dizer assim, não, vim aqui para consertar essa igreja aí. Como é que é esse negócio? Então, eu penso que a gente fica assim, meio que tentando achar, né, uma resposta para essa pergunta. Por quê? Porque com os erros e acertos da igreja, ao longo dos séculos, a igreja chegou até aqui. E ela é a noiva de Cristo. Ela é Sim. o corpo de Cristo. E ela, aos trancos e barrancos, acertando, errando, ela chegou. E nós fazemos parte Sim. dessa igreja, né? Do corpo de Cristo, da noiva, somos a noiva de Cristo. Então, é claro que quando a gente percebe do ponto de vista espiritual o que Deus quer fazer, Deus movimenta as nações, Deus movimenta o mundo espiritual, a gente entende que Ele, nesses últimos dias, nesses dias que são dias difíceis, são dias problemáticos, Ele está levantando, Ele está soprando sobre a igreja essa brisa, esse frescor, trazendo dentro da palavra, dentro daquilo que está na palavra, um realinhamento. Isso a gente também não pode deixar de acreditar. Há um alinhamento, há um realinhamento. Aliás, um dos símbolos apostólicos é o prumo. O que é o prumo? É um instrumento de obra que vai trazer uma realidade de acerto, de conserto, de alinhamento. Então, querendo ou não, por mais que julguem o apostólico, agora eles são os únicos certos, está todo mundo errado. A realidade, a verdade espiritual é que há um ajuste na igreja nesses últimos dias para que o plano de Deus seja concretizado no final dos tempos. Então isso é uma realidade espiritual que vai trazer desconforto para algumas pessoas, algumas igrejas mas é o que a igreja precisa entender e aceitar. Eu falo muito uma coisa, a igreja, principalmente a igreja brasileira, eu falo isso com muito respeito, ela flertou muito com o Espírito Santo, com os dons, com o Espírito Santo, e foi deixando um pouquinho o Cristo de lado. Sim. Mas o fundamento dos apóstolos e dos profetas, o apóstolo Paulo fala na carta de Efésios, capítulo 2, é Cristo.
Sim. Então, não adianta, Deus não passa por cima de princípios para abençoar ninguém. Então, quando nós deixamos os ensinamentos cristocêntricos, os ensinamentos de Cristo de lado para flertar com o movimento pentecostal, a gente perde aquilo que nos dá alicerce nos tempos de provação, nos tempos de tribulação. Então, é necessário que se tenha essa consciência. A Igreja Apostólica é uma igreja de governo. Ela veio para governar através da autoridade do nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Então, o que nós precisamos entender é isso. Há uma cultura no reino de Deus. Essa cultura é estabelecida pela Igreja Apostólica. E aí, quando nós temos a consciência do que é a cultura que nos influencia, a cultura do reino, os fundamentos do reino de Deus, nós conseguimos filtrar toda essa cultura do Egito, da Babilônia, da Grécia, que tenta entrar dentro das igrejas. Então, o apostólico não é uma moda. Eu até falo, até falar de visão apostólica, parece que a visão, ela muda, né? A visão era a visão tal, agora é visão tal. Mas eu creio que o apostólico é algo muito sério, muito poderoso. É uma igreja que foi chamada para o governo e, como o apóstolo Paulo Ventura falou muito bem, ela começou apostólica e ela vai terminar apostólica, porque esse prumo precisa descer sobre a igreja brasileira. A gente olha as igrejas na América Latina, a gente vê como que eles estão avançados espiritualmente, dentro do apostólico, dentro do profético, até na África. E a gente ainda flertando com tanta coisa, com show, com isso, com aquilo. Então, eu creio, assim, com muito respeito, eu concordo com o apóstolo Paulo Ventura que a Igreja Apostólica veio trazer esse tempo de conserto, esse tempo de alinhamento, esse prumo sobre a Igreja brasileira. Tá, então, eu posso acreditar que é uma mudança, uma transformação, que não é uma mudança, transformação, porque eu quero fazer essa mudança, eu quero atuar, eu quero chegar para um pastor, por exemplo, que está lá há 60 anos pastoreando, tudo está todo errado. Não, eu tenho que acreditar que isso aí também vai ter a influência do Espírito Santo para começar a pegar as verdades e colocar elas nos lugares aonde não estavam a verdade, fazendo as devidas mudanças. Não, isso aqui, você saiu um pouquinho da caminhada, é isso que eu estou pensando mesmo, dessa forma? Você saiu dessa caminhada aqui, aqui tu saiu do trilho um pouquinho, mas agora, a palavra, crê na verdade, a verdade vos libertará, e traz de novo, é por aí, porque, apóstolo Paulo Ventura. Nós três que estamos aqui, nós também estávamos nesse meio aí, nós aprendemos errado e ensinamos errado. Né? Muita coisa de teologia, muita coisa que foi falada aí, nós aprendemos aí e crendo que estava certo, nós fomos ensinando. De repente, Deus abre teus olhos para uma coisa que não é bem assim, o negócio é dessa maneira aqui. Aí você agora aprende o certo, mas isso não quer dizer que porque você agora aprendeu, vai atacar ou humilhar aquele que não aprendeu ainda. Você tem que ter amor, tem que ter jeito, tem que ter misericórdia para ensinar de tal maneira, né? Porque é por isso que nós devemos responder com mansidão àqueles que nos perguntam a razão da esperança que há em nós. Então nós temos que ensinar, não atacar, nem criticar, nem falar, vamos devagarinho, ensinando e tal. Até porque existem homens de Deus que fizeram pensando, bem, eu estou certo, estou fazendo para Deus, estou dando o melhor de mim, apesar de ter faltado uma coisa ou outra, ou ter saído um pouco dos trilhos, vamos dizer assim. Esses grandes evangelistas que nós conhecemos da história da igreja, né? Moody, Finney, Wesley, o próprio Billy Graham do século passado, esse pessoal não era evangelista, eles eram apóstolos, trabalharam como apóstolos. Só que ninguém chamava de apóstolo, não, é evangelista, Billy Graham é evangelista, até pastor e tal. Mas o trabalho que eles exerceram é isso. E mudaram a história. O Wesley mudou a história da Inglaterra, o Billy Graham mudou a história de várias nações aí, entendeu? Agora, uma coisa que eu falei que a igreja perdeu, de antigo, dos 45 anos atrás, foi principalmente a disciplina espiritual que nós tínhamos. Era um pessoal de oração, era um pessoal de vigília, era um pessoal de círculo de oração.
toda a igreja tinha oração, quer dizer, tinha uma força tremenda, né? Vou fazer uma pergunta aqui para o Júnior. Júnior, qual a instituição humana onde mais você vai encontrar disciplina e unidade? No militarismo. Militarismo. Isso. E de qualquer país, pode ser aquele país comunista. O exército lá é treinado, disciplinado, obedece e tal. Há uma unidade tremenda. Onde tem unidade, tem prosperidade. O pessoal vai para a guerra sabendo o que vai fazer. Aquele artilheiro, aquele da infantaria, aquele vai atirar o míssil, todo mundo sabe tudo, todo mundo respeita, todo mundo obedece. Hoje na igreja, uma coisa que nós temos visto é porque Cristo falou que ia acontecer isso: apostasia, traição uns aos outros, escândalos, tudo de ruim foi profetizado por Cristo no capítulo 24 de Mateus, né? Então nós sabemos que nós somos apóstolos desse último tempo, né? E não é fácil hoje. Se você quiser realmente ter uma igreja apostólica ali, 100% apostólica, você dificilmente terá uma igreja muito grande, porque a disciplina tem que ser daquilo ali. A palavra diz isso aqui, então é isso aqui. Hoje você marca um culto às 7 horas da noite, metade da igreja chega às 7h30, 8 horas da noite. Não tem disciplina, não tem nada. Você começa a pregar um pouquinho mais, estão olhando para o relógio porque querem ir embora. Então, parece aquela atração pela palavra de Deus. Aquela atração que quando a gente ouvia uma palavra, você ficava assim entusiasmado por aquela revelação que traziam. Quantas revelações estamos vendo hoje? Quantas coisas estão acontecendo? Então, realmente, e outra coisa, quando a gente fala assim de apóstolos que não são chamados, tem profeta, tem pastor, a gente sabe disso tudo, né? Compete a nós corrigir os erros com amor, né? Não vai humilhar ninguém, você está errado. Uma vez eu também estava errado no passado, aprendi certo, então agora eu vou fazer o certo. E ainda digo uma coisa, não quer dizer que eu sei tudo não, nem você, nem o Júnior. Nós ainda estamos naquela fase de aprender, de receber, de conhecer. De vez em quando sempre surge uma coisa nova para a gente, né, da própria palavra. Você vai esquadrinhando a palavra assim, de repente você começa a ver que aquilo no original está falando outra coisa, não é bem aquilo que está ali. E se não ensinar direito, você cai naquele erro de ser um apóstolo que vai continuar ensinando coisa errada. Né? Então, essa questão de muitos erros que se falam de lideranças e tudo, também não pode estar um pouco ligado exatamente a essa questão de que muitos pastores nunca teve um conhecimento de um hebraico, de um grego, ou de uma Bíblia que estivesse um pouco melhor traduzida, porque eu me recordo que na primeira viagem que eu fiz a Israel, muita coisa que eu cheguei lá e vi era totalmente diferente do que eu pensava. Eu digo, não, mas não era nada disso que eu pensava. Como é que é isso? Também não tem essa influência nessa questão? Claro que tem essa influência sim. E no meu entendimento, né? Eu falo isso assim, até com certo temor, eu não quero que ninguém diga que aquela é a opinião do Ventura. Não é opinião, não. É só uma desconfiança de que muita coisa, o próprio Eterno, o próprio Yeshua, ele escondeu durante um certo tempo. Sim. Enquanto Israel estava espalhado na diáspora, né, alguma coisa ele deixou oculta para que não mudasse a Bíblia, transformasse baixo. Porque tentaram até fazer isso, né? Mas só que, de repente, vem a renovação, o entendimento, a revelação do que é a verdade. E hoje eu nunca vi assim uma época com tanto conhecimento bíblico surgindo de repente. No nosso tempo, você tinha que ir para o seminário, né, presencial, todo dia, toda hora lá. Né? Mas hoje, não, para onde você vê, você tem conhecimento bíblico, é um rabino, é um apóstolo, é a internet, é não sei o quê. São estudos do original já traduzido para a gente. Então, hoje... Mas nem sempre esses estudos mesmo agora, nem sempre eles estão corretos. Não, também pode estar ali usando de heresias. Exatamente como no tempo de Cristo. Havia lá os falsos rabinos, falsos apóstolos, falsos profetas. Hoje também tem. E eles ensinam errado. Por isso lá em João 10:10, quando Jesus fala assim, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. As pessoas acham que essa palavra ladrão se refere ao diabo. E, na verdade, no original não tem nada a ver com o diabo. O ladrão ali é aquele que conhece a palavra, mas ensina errado. Ou seja, ele usa a própria palavra para desviar a pessoa da presença de Deus. E já acontecia isso no tempo de Cristo, quando ele falou assim, vocês façam tudo que eles vos ensinam, mas não façam nada do que eles fazem.
ensina de um jeito e faz errado do outro. Então, existe isso, ainda hoje existe isso. Então, hoje, mais do que nunca, você vê lá uma pregação na internet. Não, você vai ter que depois pegar a Bíblia e vai conferir. Não, o cara falou aquilo, tá bonitinho, mas eu quero ver se isso aqui funciona mesmo. E aberrações que tem por aí, né? Cada um inventa uma coisa, e a pessoa desavisada, eles ouvem e engolem aquilo. Não vai ser um crente bereano que vai lá examinar, ver se é verdade, se não é verdade, entendeu? Isso realmente acontece mesmo. Eu acho o seguinte, porque quando eu comecei a travar um pouco de conhecimento com o apostólico, nós não gostamos de falar, mas nessa visão de agora, eu fico pensando assim, mas tantos anos a gente aprendeu outras coisas, será que esses homens não eram homens de Deus, não eram homens que tinham conhecimento? O que causava isso? Porque quantos anos eu via sempre falar, não tem mais apóstolo agora, não tem mais apóstolo. E agora alguém chega para mim e diz assim, não, você é apóstolo. Como assim? Eu apóstolo? Eu apóstolo? Não é possível. Não é? Então, a que se dá isso? Então, quando alguém falta de conhecimento? O que foi isso? Quando alguém lhe reconheceu, olhou para o seu ministério e viu que você estava fazendo trabalho de apóstolo. Então você é apóstolo. Sim. Aí você assumiu e, claro, agora vai se interessar mais em aprender essas coisas todas, né? Porque não é a pessoa, o cara vai dormir pastor e acorda apóstolo. Não existe isso, né? Tem muita gente que faz isso, mas não é assim que funciona. Funciona com chamado e outra coisa. O chamado de honestidade, o cara tem que ser honesto. Aliás, é até uma redundância falar que o ministro tem que ser honesto, né? Mas o cara tem que ter a visão correta daquilo que Deus quer dele, entendeu? E isso, todo ministério ele é cumprido de maneira sacrificial. Não existe moleza no ministério, nem para evangelista, nem para pastor, para ninguém. O cara que é chamado por Deus mesmo, ele sabe que vai enfrentar uma oposição tremenda. O inimigo vai estar toda hora tentando atrapalhar. Ele tem que ter convicção disso aí. E quando a pessoa tem convicção, quantas vezes riram de mim, debocharam de mim, fazendo debate em certas estações de rádio aqui no Rio de Janeiro, com pastores, aí ficaram rindo de mim, você é apóstolo Paulo, você é filho do outro, é irmão do outro, não sei o que e tal, debochando, né? E eu tenho que suportar aquilo tudo sem agredir, sem revidar. Exatamente. Né? Então existe realmente isso. Só que, na verdade, não existe, apóstolo, nenhum concílio, nenhuma referência histórica de que o apóstolo, o ministério de apóstolo tenha terminado. Nunca foi falado isso, não existe na Bíblia, nenhum concílio falou isso. Quem é que inventou que acabou? Sim, é isso que o pessoal que está assistindo aí, na verdade, é isso que o pessoal que está assistindo está querendo saber. Mas ou não é? Tem ou não tem? Por que dizem isso? Eu quero que as pessoas que estão nos assistindo me respondam onde é que existe uma referência, pode ser histórica, pode ser bíblica, qualquer uma delas, afirmando que o ministério apostólico terminou no tempo de Cristo. Mas acontece que apóstolo era só quem conviveu com Cristo. Nada disso. Tem 3 tipos de apóstolo. O apóstolo de Deus, o apóstolo de Cristo e o apóstolo da igreja. O apóstolo de Deus era um só, Yeshua, filho dele. Enviou o filho dele só. Não mandou anjo, não mandou ninguém. Só, meu filho, você é meu apóstolo, vai lá e resolve o problema. Então Cristo era o apóstolo de Deus. Quando Cristo veio, ele estabeleceu aqui os fundamentos, conforme se leu aqui. Né? Então ele escolheu aqueles ali e ele foi embora. Quando ele foi embora, esse poder passou para a igreja. A igreja então passou a formar apóstolos. Depois que ele foi embora para cá, todo apóstolo que surge é apóstolo da igreja, formado pela igreja, indicado pela igreja, descoberto pela igreja, revelado pela igreja. Então a igreja tem poder para fazer isso. Né? Porque Paulo não andou com Jesus Cristo. Paulo encontrou com Cristo na entrada de Damasco, aí ele se converteu. Outros que vieram depois, Barnabé, outros mais, que eram apóstolos. De quem? Da igreja. O poder, a autoridade que Cristo tinha, ele deixou para a igreja. Agora vocês governam aí. Agora vocês formam apóstolos aí. Só que com o passar do tempo, né, vem a história de Constantino e tal, de bispo e tal, de padre, de papa e tal, aí mudou o negócio todo. Mas nunca existiu algum escrito, alguma coisa, alguma situação qualquer, dizendo que o ministério apostólico acabou. Nem apostólico, nem profético, nem de mestre. Né, nem de... Um detalhe que eu esqueci de falar aqui,
a respeito do ensino. Os mestres são chamados para eles estudarem a Bíblia e ensinarem. A função deles é ministrar a palavra quando tem que ministrar, né? A questão é que, como a igreja não considera muito essa questão do mestre, aí o que os mestres passaram a fazer? Começaram a pregar. Começaram a pregar como um pregador qualquer. Ou seja, ele não sobe num púlpito para ministrar uma palavra de ensino, de conhecimento, né, de revelação, de sabedoria. Ele acaba pregando também. E aí confunde tudo, porque o mestre é um bom professor, um bom mestre, mas às vezes é um mau pregador. Não tem aquele negócio, aquela pegada que tem lá o pastor, o evangelista, aí acaba confundindo tudo. E aí as pessoas ficam sem aprender. Uma coisa logo no início do nosso programa aqui, nosso cast, o apóstolo Ronald Júnior disse que eu não ia falar muito não, e não está falando mesmo, né? Então eu vou provocar um pouquinho ele aqui, sobre esses 5 ministérios aí. Por acaso desses 5 ministérios, você acha que tem algum deles que seja assim, vamos usar a linguagem bem simples, seja mais perigoso, mais assim, eu vou usar bem esse termo mesmo, mais fácil de quem está num desses ministérios causar um estrago violento na obra de Deus? Você tem alguma opinião disso? Todos iguais? O que você pensa sobre isso? Cada dom desse, né? Cada dom de Cristo, Efésios capítulo 4, os dons, o ministério quíntuplo, cada um deles tem suas particularidades, peculiaridades, características, né? Sim. E eles funcionam como uma engrenagem perfeita. 2, o apostólico e o profético, são dons da natureza da igreja, e os 3 outros são dons de processo da igreja. Então, o evangelístico, o pastoral, mestral são dons de processo. Agora está isso, é muito profundo isso aí. E a igreja por conta dela não fluir nas questões apostólicas, a igreja brasileira, ela perdeu os 2 dons de natureza, né? O apostólico e o profético. Então, tudo aquilo que não se conhece com profundidade, as pessoas acham um pouco esquisito, né? Um pouco fora da caixinha, vamos assim dizer. E aí isso foi uma questão muito interessante, porque a gente sabe que dentro da doutrina teológica brasileira, principalmente das igrejas tradicionais, até mesmo as pentecostais, a gente sabe que eles apontam para a questão dos 12 apóstolos cordeiros de Deus, dos 12 que são os apóstolos do Cordeiro, né, de Jesus. Sim. E então, mediante isso daí, eles acreditam que hoje seria impossível haver outros apóstolos, como foi muito bem explicado aqui pelo apóstolo Paulo Ventura. Entretanto, a gente vê no próprio livro de Atos dos Apóstolos, alguns que não foram apóstolos Cordeiro, eram considerados apóstolos. Por exemplo, como ele citou, Barnabé, apóstolos, Paulo e Barnabé. Apóstolo Paulo, que não andou com o Cordeiro, não foi um dos 12. Sim. O apóstolo Tiago, o próprio irmão do Senhor Jesus Cristo, que não foi um dos 12, né? Diferente do Tiago, o apóstolo Tiago, que era do Cordeiro. Então a gente vê diversos outros apóstolos. Mas a gente sabe também que houve uma ruptura após a reforma protestante, de um entendimento aí da igreja católica com a igreja protestante, em que eles não aceitaram que a igreja protestante avançasse nas questões apostólicas. A questão apostólica seria uma questão pertinente à igreja católica e ponto final. Então, quando a igreja, os pais da igreja aceitam isso, o que acontece? Quando os pais da igreja aceitam isso, a igreja abre mão dos dons de natureza e passam a fluir somente nos dons de processo, que são aqueles outros 3, né? O pastoral, o mestral e o evangelístico. Então a gente perde toda a essência da robustez, a igreja perde essa essência. E aí acaba que, não conhecendo com profundidade aquilo que nós
abrimos o nosso coração, os nossos olhos nesses dias para conhecer, as pessoas acabam achando as coisas esquisitas, né? Sim, então sim. é claro que o apóstolo é aquele que vai construir algo no reino de Deus, mas hoje em dia, eu particularmente, eu acho que um chamado, um ofício muito importante, que é muito pouco desenvolvido pela igreja, pela peculiaridade dele, pela importância dele, é o ofício de profeta. Porque é muito fácil entender o que é um dom de profecia, que está lá na carta aos Coríntios, capítulo 12. Sim. A profecia, que é para exortar, edificar e consolar a igreja. Mas o ofício de profeta, aquele que vai enxergar coisas que vêm do coração do Pai, aquele que vai estabelecer coisas num território, numa cidade, numa nação, que vai liberar palavras proféticas, que vai ajudar o apóstolo a construir algo forte e poderoso no reino de Deus contra principados e potestades. Esse ofício é um pouquinho difícil de entender, de se encontrar pessoas que realmente saibam o que é o ofício profético. Eu sei muito pouco, também conheço muito pouco sobre o ofício profético, mas entendo que se confunde muito hoje com o dom de profecia também. Sei que nem todo profeta que tem o dom de profecia é um profeta de ofício, mas sei também que todo profeta de ofício tem um dom de profecia. Então, assim, na minha opinião, de todos esses, o mais difícil ainda de conseguir chegar em um ponto de conexão com os outros ministérios, a ponto de ajudar mesmo, mais difícil seria o ofício profético. Do profeta. Eu acho o seguinte, quer dizer, a gente procura um jeitinho de a gente entender um e o outro, saber como é que é. A gente vai usando aquilo que a gente pode. E aí eu comecei a definir o seguinte: quando ele chega aqui, diz que é profeta para mim, e aí ele fala alguma coisa e essa coisa já me dá um pouco de raiva, eu digo, esse é profeta, não é? E aí, um exemplo de profeta bom, assim, de ofício, vocês concordam que seja Natan, quando chega para Davi, não é? E conta uma história ali. Ele não chegou assim, disse, você é um adúltero, Ele chega, né, e conta aquela história. Uma pessoa só tinha uma ovelha, o outro tinha muitas, mas ele foi dar uma festa e recebeu pegar justamente daquele que tinha uma só, e para dar um banquete, né? E aí o próprio rei Davi, ao saber daquilo, se enfurece, não é? E lança uma sentença sobre ele mesmo. Contra ele. E disse assim, esse é digno de morte. E aí o profeta disse, esse é o Senhor, rei Davi. Esse tipo de profeta é o que nós estamos falando agora? Esse é um deles, o profeta isso aí, a gente chama de profeta governamental. São profetas chamados para orientar líderes, né? Sim. Pode ser um presidente, pode ser aí um líder de igreja, qualquer coisa. A função dele é aquela que está junto a quem governa, né? A gente usa a expressão governamental. Não tem essa expressão na Bíblia, mas a gente usa que são chamados para liderar governo. Eliseu, Elias, eram profetas mais... Não era de profetas populares, de ficar no meio do povo. O negócio deles era mais no governo mesmo. Mas eu quero dar uma explicação aqui, uma explicação sobre os 5 ministérios. Sim. Você está pregando na sua igreja, alguém vai levar água para você. Levar água, botar água no púlpito para você beber. Só que a pessoa chega lá, se descuida e a garrafa caiu. A garrafa caiu, derramou água. Aí vamos ver os 5 ministérios. Aí veio o evangelista. O evangelista, o negócio dele é quantidade. Ele quer muita gente. Ele quer que ele fale assim, derramou água? Não tem problema não, tem mais. Dá mais 3 águas aí. 5 águas aí. O negócio é quantidade. Né? Tá bom. Fez a parte dele. Não quer saber se bagunçou, se derramou não. Aí veio o pastor. A garrafa derramou, sujou. O pastor é para conciliar.
Ó, irmão, Sim. o irmão derrubou aqui sem querer e tal, pega um pano aí, eu vou limpar aqui e tal. Aí dá um jeitinho ali, ninguém se adoece com ninguém, né? Aí vem o mestre pega a garrafa e diz, chegou a pessoa que deu é o seguinte, a partir de agora, você bota aqui uma base aqui, você bota direitinho assim, você tira a garrafa assim direitinho, ele ensina como botar a garrafa. Sim. Né? Aí vem o profeta é o brabo. Você não prestou atenção, rapaz? Como é que você fez um negócio desse? Você errou, não podia fazer assim não, você tem que já cuidar daqui. Você está errado, tem que aprender a trabalhar, dá-lhe uma exortação nele, né? Fica com raiva dele. Aí vem o apóstolo, né? O apóstolo assim, qual é o problema? Não, derramou água assim, não tem problema não, vamos fazer tudo novamente. Vamos acertar tudo direitinho aqui, pega outra garrafa lá, bota aqui, acabou o assunto. Então cada um tem uma visão do problema. E aí é que vai entrar. O mesmo problema, né? Cada um... Exatamente. Né? Uma pessoa que é membro da igreja, uma ovelha da igreja, ela está precisando de um conselho espiritual, um problema com o marido, um problema com o filho, alguma coisa assim, de um aconselhamento. O que ela vai procurar? O pastor. Aí o pastor vai orar, vai aconselhar. Ele foi chamado para isso, né? Você vai falar com o profeta, meu marido está certo, larga ele, pega outro, casa com outro. Ele quer resolver o problema e deixa para lá, né? O apóstolo, teu marido fez isso, chama ele que eu quero conversar com ele. Dá uma bronca nele. Cada um tem a sua. Se falar com o evangelista, o cara assim, briguei com o meu marido. Ih, isso não é comigo não, você é com o pastor, vai lá falar com ele. Cada um dentro da sua função, né? É o que acontece na vida militar. Os militares vestem o mesmo tipo de farda, é o mesmo comandante, mas cada um tem uma função. Esse trabalha no rancho, aquele trabalha no seguir, outro é infantaria, outro é da música, outro é isso, aquilo, mas todos formam ali uma unidade perfeita. Unidade. Imagine, apóstolo e Júnior, se nós na igreja conseguíssemos ter uma unidade ministerial forte. Sim, sim. Segundo a palavra de Deus, quando ele desceu lá em Babel, ele disse assim, eis que o povo agora está unido como se fosse um só homem. A partir de agora, nada mais será impossível para eles. E a unidade desse povo era contra ele. Né? Foi a única vez que Deus elogiou alguém no pecado. Então, aí teve que mandar as línguas para espalhar todo mundo. Ora, se eles que eram incrédulos, o Senhor disse, nada será impossível para eles, imagine nós, que somos filhos de Deus, se nós tivéssemos uma unidade perfeita, nós mudaríamos a história desse país. Desse país, qualquer país. Certo, certo. Então, gente, vocês estão aí nos assistindo. Eu até, quando conversava aqui no início, né, o primeiro cast que a gente faz assim, um tanto mais longo, mas já está acabando até o tempo. Não é? São 52 minutos já estamos chegando quase ao final. Eu quero aproveitar esse momentinho, ainda vamos fazer as despedidas, tudo direitinho, mas para ir, tá lembrando a você que está nos assistindo, que nós temos uma livraria importante, a Livraria Refúgio. Ela fica na Rua Rio da Prata, 1091, em Bangu. Não é? E se você aparecer por lá, querendo comprar um livro e tal, eu acho que consegue até um descontozinho lá, não consegue, apóstolo? Consegue, com certeza. Só chega lá falando que ouviu no Refúgio Cast. Então, você está assistindo e assistia lá o Refúgio Cast e sobre o que vende livro, Livraria Refúgio. Também tem aí um irmão que está sempre nos apoiando, né? Que é a Academia Ipon Center, né? Olha aqui, essa aqui, a livraria cuida do exercício da mente e a Academia Ipon Center cuida da musculação, né? Então, é Rua Rio da Prata, 1530, em Bangu. Nosso irmão Elcio está lá sempre recebendo os irmãos e vai lá, dá uma malhadazinha. É melhor malhar na academia do que malhar as pessoas, não é? E também aproveitar até o momento que o apóstolo Paulo Ventura está aqui. Ele tem um livro aí, mostra esse livro aí para gente. Fala alguma coisa aí sobre... Vamos aqui o livro. Aí. Livro Fundamento da Unidade. Esse aqui é o primeiro volume de uma coleção de 12. São 12 os fundamentos do reino de Deus. Esse aqui é o primeiro. Se esse aqui não for aprendido e executado, nem adianta pensar nos outros. Tudo que vai acontecer depois tem que começar pela unidade. É assim que funciona. E esse aqui foi lançado agora,
É um livro muito bom, muito abençoado, pelo menos as pessoas que estão lendo estão gostando. Até agora ninguém falou mal ainda. E está aqui. E se de repente a gente puder botar lá na livraria, vamos botar também lá, pelo menos uns 5 livros a gente bota lá. Com certeza, isso. E você deve comprar, porque aqui fala sobre toda a doutrina da unidade. Aliás, esse é um dos temas que os apóstolos têm que explorar bastante, são os fundamentos do reino de Deus. O Júnior falou aqui sobre os 12 apóstolos do Cordeiro. A gente, quando chega no livro do Apocalipse, você vai ver que os 12 apóstolos do Cordeiro vão estar sentados junto com ele, justamente no reino. E a gente tem que entender o que envolve, o que sustenta o reino de Deus. São os fundamentos: unidade, honra, governo, autoridade. Lê para mim, por favor, você está com ele aberto aí. Os 12 fundamentos do reino de Deus: fundamento da unidade, da honra, do governo, da autoridade, do poder, da força, da justiça, da sabedoria, da riqueza, do louvor, da adoração e da santidade. Esses 12 fundamentos estão desde Gênesis até Apocalipse, estão na Bíblia toda. Toda a Bíblia tem. Se você aprende sobre os 12 fundamentos, você praticamente conhece a Bíblia toda. Agora não basta só botar no intelecto, tem que praticar, tem que viver unidade mesmo. E para viver unidade, você tem que aprender também a calar a boca quando tem que calar e a falar quando pode falar. Mas nunca criar atrito, nem confusão, nem dificuldade, porque cada um de nós tem uma personalidade diferente. E às vezes nós usamos esse problema da personalidade, do temperamento, para ocultar nossos pecados. E a gente não pode fazer isso, né? Tem que ser transparente, né? Tem que ser sincero. Quando você nasce de novo, você deixou de ser paraíba, gaúcho, carioca, paulista, você agora pertence ao reino de Deus. E no reino de Deus tem que aprender uma coisa que ele falou aí. Tem obras da carne, tem fruto do Espírito, tem as bem-aventuranças, tem um montão de coisinhas simples que a gente tem que aprender e que muita gente ainda não sabe. Certo, assim. Certo. Eu também, né, não vou deixar de apresentar nosso livro, Arquitetura Apostólica, Fé, Amor e Excelência. Esse é um livro que, para quem quer iniciar, vai iniciar, quer conhecer o trabalho apostólico, é ideal, porque a gente não começa já com o livro do terceiro grau, não. A gente começa lá pelo primeiro. Aquele que acabou de ser mostrado aqui é do terceiro grau. Né? Então, esse aqui é do primeiro grau, é a base, para que você, a partir dessa base, você vai crescendo e chegando lá. Então, ó, a Arquitetura Apostólica, Fé, Amor e Excelência, da autoria do apóstolo Ronald Souza. Veja só, 60 minutos, já estamos chegando ao final, é incrível. Acho que depois vamos dar um trabalho tremendo à Anne e ao Luiz, de num próximo vir para 1h30, 2 horas, não é? E vocês nos ajudem em oração, ore por esse casal maravilhoso que eles são. E coopera também, né? Porque eu estou até assustado o que ele vai me cobrar ali depois, né? A Anne já está falando ali que já está com a bolsa até preparada. Não, Anne? Então, é importante demais que você pare para meditar nessas coisas que foram faladas aqui. E eu quero chegar, então, às considerações finais, começando pelo apóstolo Ronald Júnior. Apóstolo Ronald Júnior é pastor da igreja onde? Nome da igreja e da igreja onde? Suas considerações finais. Então, pessoal, também quero aproveitar esse momento para dizer o seguinte: Pato Novo não dá mergulho fundo, né? Então não tem um livro ainda para apresentar para vocês, mas é um sonho que um dia creio que Deus vai realizar, um sonho que eu tenho. Com certeza. Mas, brincadeira à parte, muito feliz de participar dessa mesa aqui seleta com grandes homens de Deus, apóstolos, que tem uma história, construíram uma história nesse estado, nessa nação, estão construindo ainda, né? E são exemplos e inspiração para nós, para a minha geração, eles que são de uma geração anterior à minha, e está deixando esse legado, toda essa consistência apostólica para a minha geração de apóstolos, os apóstolos que virão depois deles. Então, muito feliz
de estar aqui com eles, aprendendo com eles. Dizer também que estamos ali na Igreja Apostólica Refúgio em Cristo, que fica na Rua Rio da Prata, 1091, em Bangu, sede do Ministério Apostólico Refúgio em Cristo. Bangu fica em qual estado, na verdade? Bangu é conhecido no Brasil inteiro. Bangu é conhecido no Brasil inteiro. Todo mundo conhece Bangu e Tremembé em São Paulo. Não sei porquê. Mas fica aqui no Rio de Janeiro. Então, façam-nos uma visita lá. Estamos lá às quintas e aos domingos. Às quintas a partir das 20 horas no culto Cultura do Reino. E aos domingos a partir das 19 horas no Tesouros Espirituais, culto Tesouros Espirituais. Será um prazer recebê-los. Apóstolo Paulo Ventura. Apóstolo Ronald, eu quero agradecer pela oportunidade de estar com vocês aqui. Fiquei muito contente mesmo. Espero que eu não tenha decepcionado ninguém. E quero que Deus abençoe cada vez mais esse programa. Abençoe vocês lá em Bangu, o trabalho de vocês, trabalho apostólico, muito bom. Eu dirijo a igreja aqui lá no Rio de Janeiro. Eu não estou dirigindo, estou mais como apóstolo mesmo, mas de vez em quando eu estou aqui no Rio de Janeiro, no MEIA, na Igreja Apostólica do Evangelho Pleno, porque eu viajo muito, faço supervisão geral aí, Sim. Paro muito pouco no Rio. Mas graças a Deus por isso, muito obrigado por aqueles que tiveram a paciência de nos ouvir, né? E com certeza, se houver uma outra oportunidade, voltaremos em nome de Jesus. Não, você que está nos assistindo, tenho certeza que você está querendo saber mais um pouco, conhecer mais um pouco do apostólico, né? E com certeza vamos marcar uma outra vinda do apóstolo Paulo Ventura aqui, para que há muita coisa ainda a se falar, e ainda que alguém diz, mas o apostólico é novo, já como ele mesmo disse, não é novo não, né? Nós é que estamos usando ele de uma forma nova, chegando agora ao conhecimento, muitos de nós, mas ainda tem muita coisa para se falar. Eu tenho certeza que no próximo cast nós vamos estar trazendo mais e mais conhecimento. Então, agradeço a todos que estão conosco, estiveram conosco. Olha, não esquece aí, você dá uma olhada aí, né, no Refúgio Cast. Dá um joinha, vai lá, confere, dá um joinha e se inscreve no YouTube, onde está o nosso canal, né? E para a gente conseguir aí ter uma quantidade boa de pessoas visualizando, né? Já tivemos alguns casts nossos que chegou a 5 mil visualizações, mas eu creio que essa agora, com o apóstolo Paulo Ventura, vai multiplicar em 10. Vamos ter 50 mil visualizações. Ele vai também, assim que estiver pronto, ele vai encaminhar, né, para suas igrejas, para os seus ministérios, e aí todos terão oportunidade de conhecer um pouquinho mais do apostólico. Se você me permite, você que está me assistindo, eu vou pedir ao apóstolo Paulo Ventura que faça uma oração por todos que estão nos assistindo, para que Deus possa vir abençoar a todos vocês. Se alguém estiver enfermo, nós cremos que orando por aqui você fica curado, porque o Senhor Jesus, que é o médico dos médicos, ele não tem esse problema de distância. Alguém chegou para ele e disse, eu vou lá na sua casa. Ele disse, não, eu sou militar e é só cumprir ordens. Se tu disser, ele vai ficar curado e vai ficar curado. Não é? Então nós cremos dessa forma. Apóstolo Paulo Ventura. Amém. Senhor nosso Deus, te rendemos graças neste momento, Deus, Pai querido, obrigado. te louvando de todo o nosso coração pela oportunidade de estarmos aqui de falar Deus. da Tua palavra, Pai querido. Senhor. Nos perdoa se falamos alguma coisa que não te agradou, que nós erramos, Pai querido. Sim, é verdade. E dá-nos orientação, nos ensina, Pai amado, a conhecer mais e mais a Tua Deus. palavra.
Quero pedir a tua bênção por todos aqueles que estão assistindo esse podcast, Pai amado. Se alguém enfermo, se alguém necessitado, se alguém precisando de uma bênção especial, nós profetizamos agora e declaramos em nome de Yeshua HaMashiach, nosso Rei Senhor, que o milagre aconteça, que o milagre possa acontecer, curando, restaurando, abençoando, trazendo, Pai amado, a bênção sobre a vida dessa pessoa que está com fé, confiando em Ti e que está nesse momento nos ouvindo. Senhor amado, entregamos a Ti toda a honra e toda a glória desse trabalho. Receba, meu Pai amado, porque Tu és o único digno de receber toda a honra, glória, louvor e adoração. Portanto, Pai querido, muito obrigado e que a Tua bênção repouse sobre todos aqueles que nos assistem e sobre os Teus amigos aqui, nossos amigos estão aqui também, dentro desse estúdio aqui. Sejam todos abençoados em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu quero terminar deixando aquela saudação que a gente sempre usa no final dos nossos cultos, que é: em Deus faremos proezas, ainda não acabou. Que Deus abençoe a todos.